Seminário no ar, um estudo bíblico sobre o tema consagração e santificação. Aula 46. Algumas observações. Eu quero não que nós tenhamos esgotado o assunto, pelo contrário, há muita coisa que eu gostaria de falar ainda sobre este tema, há muita coisa que precisava ser falada. Se o Senhor o permitir, nós voltaremos a este assunto, porque nós temos outros assuntos também para tratar. Mas estas observações são finais com relação a esta ocasião, ao agora. Observações para que tenhamos, pelo menos, enfatizado aquilo que o Senhor nos tem mostrado agora como sendo importante. Eu gostaria de citar em Números 35, versículo 34, que Deus estabelece um princípio muito interessante e importante. Não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitais, no meio da qual eu habito. Pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Deus habita no nosso meio. O Espírito Santo de Deus está em nós. Deus habita conosco. E se Ele habita, Ele é santo, Ele quer que sejamos santos. Deus exige santidade do nosso meio. Transpondo um pouco mais para o aspecto coletivo, eu quero dizer o seguinte: nós falamos bastante sobre a santidade no seu aspecto geral, a santificação, o processo de consagração e também a santidade pessoal. Sim, nós enfatizamos isto. Mas agora eu quero mostrar no aspecto coletivo. Deus habita na igreja, no nosso meio, no meio do seu povo. E Ele exige que haja santidade para que Ele possa habitar. Se não houver santidade, se o nosso ambiente for contaminado, então Ele não pode estar no nosso meio. Não contaminareis a terra, quer dizer isto. Deus exige que haja pureza no nosso meio. Caso contrário, o Espírito Santo estará entristecido e depois se retira. O Espírito Santo não pode habitar junto à imundícia. Se há pecado no nosso meio, tolerância de pecado sabido, podre, porém encoberto, então o Espírito Santo não pode estar ali. Ele dá oportunidade, ele revela, ele mostra, ele convence do pecado. Mas se o pecado for tolerado, então o Espírito acaba se retirando. E é o que aconteceu, já aconteceu em muitas congregações. Eu me lembro que eu preguei em uma determinada igreja, matriz, grande, uma igreja. Deus havia me revelado antes que ali não tinha nada dele, que ele não podia operar ali. Eu achei aquela palavra muito dura, pensei que poderia ter sido proveniente da minha imaginação, mas como eu estava convidado para pregar, eu fui, sem dúvida alguma, preguei e eu não me esqueço. Eu sou o primeiro ouvinte daquela pregação que o Senhor me dá. Aliás, no meio da pregação acontecem muitos lances, muitas palavras, como aqui no Seminário no Ar, que eu não havia planejado. Coisas que Deus faz vir no momento, como que por revelação. E aquela pregação, para mim, foi uma das melhores pregações que o Senhor já me deu. Aquela palavra foi maravilhosa, a vida do peregrino na terra, o salmo do peregrino forasteiro, a nossa condição aqui na terra. Foi uma coisa sublime aquela palavra. Ao final, não houve resultado nenhum. Não houve uma pessoa sequer que tivesse sido tocada por aquela palavra. Eu ainda me consolei quando um irmão veio à frente no apelo que eu havia feito e eu disse comigo mesmo, pelo menos uma pessoa. Mas Deus havia falado que nenhuma. Aquele homem, um senhor já de certa idade, veio à frente, não foi atendendo a mensagem nenhuma. Ele queria oração para um problema seu que nada tinha a ver com a mensagem. Se confirmou toda a palavra de Deus. Ali eu entendi este princípio. Há muitas congregações, grupos, igrejas de onde Deus, pelo Espírito Santo, já se retirou por não haver mais ambiente para ele. O ambiente já estava totalmente contaminado pela soberba, pela prostituição espiritual, quer dizer, colocar a religião, os aspectos da religião a serviço de interesses materiais para a promoção de um homem, para a promoção de um nome, para a glória daquele homem que é o grande, é o tal. Naqueles ambientes, em muitos deles,
o pecado já foi de tal maneira e já houve uma resistência tão grande ao Espírito Santo de Deus que ele se retirou. Ali não está mais. Deus exorta: não contaminareis a terra, não contaminareis a cidade, o meio onde eu estou, porque eu habito convosco. Portanto, não contaminareis. E se é o seu caso, se você sente, entende pelo Espírito de Deus que esta é a situação, você está no meio onde não há resultados espirituais, não há progresso, onde você vê que o Espírito Santo não está podendo agir, então saia daí. O que você está fazendo aí? Num lugar onde você não pode se submeter à liderança espiritual, você não reconhece a autoridade espiritual nos líderes, onde não há progresso espiritual, onde você está perdendo o seu tempo, pergunto eu, o que você está fazendo ainda aí? Saia e vá para outro lugar. Aliás, Deus fala no Antigo Testamento nas cidades de refúgio. Há necessidade do povo de Deus de ter esses lugares de refúgio. Eu quero parodiar aquela palavra, fazer uma transposição para nossos dias, mostrando que há necessidade de nós termos alguns lugares de refúgio, como alguns retiros espirituais, acampamentos, porque a nossa vida entra numa rotina terrível. E se você não tirar alguns dias para se consagrar espiritualmente, para fazer um retiro espiritual, se você não tirar alguns dias para se dedicar a Deus, a sua vida vai se tornando morna espiritualmente. Até o apóstolo Paulo diz lá que os cônjuges, marido e mulher, devem ter um período onde não tem nada de sexo entre eles, se separam para se consagrar a Deus por algum tempo e depois voltar a ter o contato natural, para não se privar um ao outro. Sim, mas por um determinado período de tempo para consagrar a Deus, isso é importante, mas só para consagrar-se a Deus. Senão, a tentação entra, Satanás entra no meio e começa a fazer coisas erradas. Mas as cidades de refúgio, eu entendo neste sentido agora que nós devemos ter esses lugares de retiro espiritual e você deve participar, digamos, pelo menos uma vez por ano de um retiro espiritual. Eu não estou falando propriamente de um retiro de carnaval que muitas vezes se torna num retiro social, num carnavalzinho evangélico ou qualquer coisa semelhante, guardadas as devidas proporções e com todo respeito, mas apenas de uma forma enfática, eu cito assim, e se torna num ambiente social, onde há quase que só programas sociais, jogo de futebol, bola, praia, piscina e etc, etc, e uma ou outra reuniãozinha, um culto pro forma, para dizer que não há um objetivo de buscar a presença de Deus, de se separar do mundo para consagrar-se a Deus. Leva-se todo o ambiente da igreja, todo o ambiente do mundo lá para o encontro, o retiro. Então isso não é um retiro de consagração. Eu me refiro a retiros espirituais mesmo. Se alguém quer jogar bola, que jogue em outro lugar. Quer ir para a piscina, para a praia, ou se divertir, bater papo, que faça isto em outra ocasião qualquer do ano. Mas naquele retiro é para buscar a face de Deus. É para consagrar-se a Deus, para estar na presença de Deus. Estes retiros espirituais estão tipificados na Bíblia nas festas de Israel. Deus foi quem mandou que o povo fizesse festas. Não festas como conhecemos hoje, festas sociais, mas ele mandou que houvessem festas espirituais, festas que lembrassem a existência de Deus, a realidade de Deus, a presença de Deus. Sim, estas festas Deus havia ordenado a Israel. Uma delas era a festa das cabanas, onde por uma semana todos os israelitas deixavam suas casas e iam morar em barracas, tipo camping. Camping nós temos muito hoje em dia. O povo de Deus deveria de vez em quando deixar suas casas, pegar suas barracas, ir se acampar em determinado lugar e ali ter suas reuniões de consagração a Deus. Uma mudança de rotina, mudança de sistema, mudança de comida, mudança de dormida, mudança na sua programação rotineira. Nós temos necessidade de fazer estas mudanças para não nos acostumarmos nas coisas rotineiras da vida que acabam nos levando para a mornidão e a religiosidade formal. Nós tínhamos em Israel o ano do jubileu. Era um ano maravilhoso de festa, era proibido plantar naquele ano, era o ano da libertação dos escravos, do retorno
das propriedades aos antigos donos. Tudo mudava no ano do jubileu. Hoje nós estamos no jubileu espiritual, não estamos obrigados a nada, a ficar em lugar nenhum, nós estamos livres no Senhor para mudarmos para onde quisermos, mudarmos de cidade, de casa, de emprego. E eu recomendo isto para os servos de Deus, que não fixem residência por muito tempo num determinado lugar, porque nós vamos morar 50 anos num lugar. Isto é uma tentação a termos 50 anos de rotina. Eu estou falando isso apenas como princípio, não é ordem nenhuma bíblica, é uma orientação para melhorar e ajudar a você no processo de santificação, de consagração da sua vida a Deus. Porque quando você muda de casa, você é obrigado a jogar um bocado de velharias fora, aquelas coisas que vão tomando o seu coração, objetos de estimação que se tornam de idolatria. Alguns deles se quebram na mudança, outros se estragam e outros você tem que deixar. Isso é muito bom para a gente se desprender destas coisas. Mudar de casa, então, mudar de cidade, você vai ter novos amigos, novos irmãos, novas oportunidades de testemunho. É muito bom mudar de casa, de cidade e de emprego também. No emprego você se acostuma com aquelas pessoas que estão ao seu redor e que já conhecem também suas fraquezas e você acaba não tendo autoridade para falar. Mas quando você muda de emprego, as coisas se renovam, as oportunidades e as esperanças se renovam. E isso é muito bom também. O apóstolo Paulo mudava frequentemente de trabalho, de casa, de emprego, de cidade. Ele trabalhava aqui, parava de trabalhar, trabalhava em outro lugar, fazia tendas para aqui, para acolá. Ele não tinha um compromisso com a sua profissão de fazer tendas, era apenas para ajudar no sustento e nada mais. Hoje em dia, há crentes que querem fazer carreira no INPS. O seu grande sonho é chegar à aposentadoria. Meus irmãos, que sonho mais chão, mais rude, mais terreno. Deus nos livre de confiar no INPS. Nosso Deus não é INPS. Nosso Deus é o Deus vivo que fez os céus e a terra. Nossa aposentadoria é a glória, as mansões eternas e celestes. Isso sim deve ser a nossa esperança de aposentadoria. Aqui na terra nunca nos cansar de trabalhar, nunca parar de trabalhar. Emprego aqui que adiantam 20 anos de emprego, isto garantia tempo de casa, isto é para o povo que não tem esperança, meus irmãos. O povo de Deus não tem que estar preso a essas coisas, não. Nós temos que nos consagrar a Deus também destas coisas. Então eu digo que mudança de emprego, de casa, de cidade, retiros espirituais, de vez em quando, tudo isso é bom para quebrar a rotina, para nos proporcionar novas oportunidades de rever, de reanalisar os rumos da nossa vida e nos reconsagrarmos a Deus, como diz Paulo em Romanos 12, versículos 1 e 2. Uma reconsagração continuada a Deus para que a nossa vida esteja caminhando para frente em santificação. Comece a analisar estas coisas, peça que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração o que você especificamente deve fazer, meu irmão, minha irmã. Amém.